Olá, boa noite. Vamos esperar aqui o pessoal entrar para ver se a gente começa. Olá, boa noite. Salve, salve, gente. Boa noite. Então vamos lá, vamos dar início, né, à nossa fala. E aí, Gui, beleza, meu caro? Meu nome é Lucas Amaral. Para quem não me conhece, né, ainda, eu sou professor universitário do Uniceup. E é uma honra, né, ter vocês. Estou vendo aqui pessoas bem legais chegando aqui para essa live. Meu primo Jader, um grande professor Bezerril, uma referência, né, nossa, uma honra ter você aqui, tá, Bezerril? Eu tive a oportunidade de estar seguindo, né, um pouquinho do trabalho que ele começou lá no Uniceup, trabalho muito rico, e admiro, né, muito a distância, né, o que o Bezerril faz como pessoa, como ser humano. Eu estou aqui, gente, hoje para apresentar para vocês algumas reflexões que eu venho tendo a partir de uma série de leituras, né, das ciências sociais, então da antropologia, da psicologia. Eu gosto de dizer que eu trabalho nessas interfaces, antropologia, psicologia e direitos humanos. Como professor e educador, cada vez mais nós estamos sendo cobrados, né, exigidos por esse momento contemporâneo a nos posicionarmos diante do contexto das transformações da educação. Então eu lancei um projeto chamado Projeto Masculinidades, que é fruto de algumas pesquisas que eu venho, né, desenvolvendo aí há 3 anos. São pesquisas baseadas mesmo, né, em pesquisa, entrevistas com uma série de pessoas, bem como leituras diversas. Então faço também um trabalho terapêutico, de diálogo, de reflexão num grupo de homens, que se chama Homens Essenciais. Ali a gente vem fazendo um outro tipo de trabalho, né? Um trabalho de acolhimento, de escuta, de reflexão, tem um viés educativo e terapêutico que é muito localizado na experiência individual de cada sujeito. E como educador, eu venho com o projeto Masculinidades trazer uma reflexão mais coletiva. Então a proposta desse canal é uma proposta educativa, é uma proposta de, através de uma série de reflexões e pesquisas, a gente poder realmente gerar reflexão, gerar, né, debates. E o que eu posso dizer para vocês é que é um ponto de vista, dentre vários pontos de vista. São algumas leituras situadas através do meu olhar, tá? Então hoje é a primeira de uma série de lives que eu vou estar fazendo nos próximos dias. Algumas eu vou estar acompanhado, outras eu vou estar sozinho. E a intenção dessa nossa live de hoje é falar sobre pornografia e subjetivação. Em primeiro lugar, quero trazer para vocês a indicação de um livro, né, que é fruto de uma tese de doutorado da Maria Filomena Gregory, chamado Prazeres Perigosos, Erotismo, Gênero e Limites da Sexualidade. Se eu não me engano, a última edição é de 2014, a primeira edição é de 2014, né? Eu tive acesso às últimas edições, e é fruto de uma pesquisa etnográfica, onde ela teve a oportunidade, através de interação com atrizes de filmes pornô, interação também com uma série de sex shops, né, na cidade de São Paulo. Não, principalmente não foi na cidade de São Paulo, principalmente na cidade de Berkeley e na Califórnia, né, em Berkeley, na Califórnia. Ela teve a oportunidade de trazer algumas reflexões e eu quero compartilhar com vocês. Então essa é a primeira de uma série de lives sobre esse tema, então vai ser introdutório para alguns de vocês, tá? Para alguns de vocês eu vou estar falando um tema que você já conhece, mas a intenção nas próximas lives é aprofundar. Primeira coisa, é importante a gente entender o que é pornografia, né? Na origem da palavra, a gente poderia dizer que a pornografia, elas são expressões escritas ou visuais que apresentam de uma forma realista, um comportamento genital ou sexual com uma intenção deliberada de violar tabus morais e sexuais. No entanto,
né, muitas pessoas confundem no mundo contemporâneo a pornografia com o tema do erotismo, né? O erotismo, ele parte de uma reflexão estética, filosófica, literária, que surge é bastante disseminada no mundo europeu a partir do século XIX, com os escritos especialmente do Marquês de Sade. Marquês de Sade, que inclusive depois deu origem à ideia de sadismo, porque muitos dos seus escritos eram fundamentados nesse tipo de prazer agonístico que gerava sofrimento, que gerava sangue, violência, né? No entanto, o erotismo é uma representação que foi muito associada ao que se chamaria de cultura erudita. E a pornografia foi muito associada à ilegalidade desde a sua disseminação com o advento da indústria gráfica, né? Então, principalmente já no século XIX, principalmente no século XX, há uma disseminação radical de produções pornográficas. Beleza, é muito importante a gente perceber, gente, que pornografia hoje e desde o século XIX está intimamente ligada ao mercado. Tá? É uma produção que se faz para... né, ela é autodirigida. Normalmente ela é produzida e ela é produzida para ser vendida. Muito da pornografia que a gente tem acesso, né? Hoje a gente diferencia diferentes classes de estruturas pornográficas. Eu vou falar principalmente da pornografia mainstream para vocês, que é aquela pornografia que se você procurar no Google, você vai achar, né? Procurei lá no Google, eu acho, com uma busca pornografia, acho uma série de vídeos. No entanto, é importante saber que existem novas variações do gênero pornográfico e aí há todo um debate sobre quais são os efeitos dessas vários conjuntos de pornografia, desde a pornografia mainstream até, por exemplo, o alt porn ou soft porn, né, ao gênero pornografia feminista, que se auto-intitula feminista. Todos esses conjuntos pornográficos estão intimamente ligados ao mercado, tá? A uma produção que gera uma troca. Por si só, aí a gente começa já a falar de uma relação de subjetivação do consumo de pornografia, que é uma relação entre consumidor e produtor. Se você tem uma indústria onde você tem grandes produtores que recorrem a atores e atrizes e a um grande background para formar essa indústria, produzir determinados produtos e vender eles de alguma forma, a gente já tem uma relação de produção por parte daquele que produz no sentido de querer gerar lucro, no sentido de querer produzir de acordo com o que o público quer consumir. E aí a gente vai ter então os atravessamentos culturais da nossa cultura hegemônica. Do ponto de vista racial, do ponto de vista de gênero, do ponto de vista da sexualidade, a gente está falando então de produções associadas ao mercado que estão dialogando com a cultura hegemônica. Corpos brancos, loiros, olhos claros, são hipervalorizados. Ou então corpos negros são submetidos a condições inferiores em muitas dessas produções da pornografia mainstream. Corpos femininos tendem a ser colocados numa condição subalterna, inferior, de subordinação ou de submissão, né? E corpos masculinos, principalmente de homens brancos, tendem a ocupar um lugar proeminente dentro dessas produções. Uma tendência muito grande dentro dessa pornografia mainstream de uma subjetivação do desejo heterossexual, uma convenção de que o sexo, aspas, natural seria o sexo entre um homem e uma mulher. Essa é, digamos assim, as principais marcadores da pornografia, esses são os principais marcadores identitários da pornografia mainstream, né? Uma sobrevalorização, então, de corpos brancos, heterossexuais,
masculinos como dominadores, corpos femininos como inferiores. Uma tendência de entender também que o sexo está configurado numa noção de que quem é penetrado tem menos poder do que quem penetra. Tá? Isso tudo eu abstraio da ideia que a nossa querida Maria Filomena Gregory traz da associação entre pornografia e mercado. E aí, quando a gente pensa nas dimensões capitalísticas contemporâneas, a gente está, de fato, falando de uma produção que dialoga com o seu público consumidor. Beleza, né, galera? Se a gente vai seguindo nesse debate, a partir da década de 70, existem grandes reflexões dentro das teorias feministas e do movimento feminista sobre as produções pornográficas. E eu poderia dizer, né, segundo a autora, que eu estou trazendo para vocês como reflexão, que é desses debates que vão surgir uma série de variações à pornografia mainstream, inclusive a web porn, né, que é essa pornografia que está tão disponível na internet, web 2.0, né, esse momento internet contemporâneo em que nós, consumidores comuns, né, usuários comuns, somos colocados como os principais protagonistas da internet. Eu estou aqui, eu abri o celular, coloquei iniciar e estou falando com 45 pessoas nesse exato momento. Né, a web porn ela favorece, inclusive, um uso da internet para exposição de vídeos amadores, para produções individuais e para tentativas individuais ou pequenos coletivos de subverter o padrão mainstream da indústria pornográfica, né? Beleza. O debate feminista que eu quero falar para vocês que inicia-se na década de 70, principalmente nos Estados Unidos, é um debate de duas concepções antagônicas que até hoje a gente percebe muito forte quando a gente vai ler sobre pornografia ou quando a gente entra em algum fórum de reflexão sobre o assunto. Por um lado, quando se fala da pornografia mainstream, essa associada à indústria, ao mercado, se vê um debate de uma teoria da objetificação dos corpos femininos. Então, gente, se a gente for olhar para a estrutura da nossa cultura, entendendo que a cultura é diversa, e ela é formada por várias correntes, vários universos de discurso, há um atravesamento estrutural de um machismo, né? Uma crença na superioridade masculina em relação às mulheres, e isso vai, em alguma medida, atravessar a relação sexual entre homens e mulheres, e no campo do desejo vai gerar uma série de dominações que vão ser expressas nas peças pornográficas, através de uma objetificação. Eu concordo, né, em gênero, número e grau, que na pornografia mainstream, se a gente vai olhar, o maior número de acessos são masculinos, as maiores buscas são por gêneros femininos, né? As pesquisas mais recentes que eu tive acesso vão dizer que no Brasil se busca novinha, né? Então, olha só, a maior busca em sites pornográficos, novinha. Uma associação a não só a exploração de um corpo feminino, mas de um corpo feminino jovem, infantil, que, né, uma pedofilização dessa prática, e o que, em alguma medida, também grande maioria por adultos, tá? Essa objetificação ela vai se expressar, então, não só nas buscas, mas nos gêneros principais da pornografia mainstream. Se a gente for buscar nos principais sites, Pornhub, RedHub, enfim, eu nem sei todos os nomes, mas Xvideos, se você fizer uma pequena busca e identificar os vídeos mais vistos, em geral vão ter duas variações. Uma é a de um homem que tem várias mulheres à sua disposição.
No caso, o principal gênero é um ménage à trois, onde tem um homem e duas mulheres. E nessa relação sexual, esse homem ele é servido por essas mulheres, né? A famosa fala, o uso léxico da palavra comer para se referir ao sexo, ele é muito utilizado nessa cultura hegemônica na relação do homem para com as mulheres. Raramente você vê uma mulher falar que vai comer um homem no ato sexual. Então, no caso dessa vertente feminista da década de 70, que está falando da objetificação dos corpos femininos, ela está se referindo principalmente a esses padrões de apresentação imagética dos corpos, essas performances, onde então eu estou contando, por um lado tem ali um homem que está sendo servido para comer este banquete, né, no caso do ménage à trois, ou associações de um sexo que ele é violento, né, um sexo então que submete um corpo feminino ao prazer e ao gozo masculino, sendo do gozo masculino o ápice da cena final desse gênero pornográfico mainstream. Então imagina, você tem ali uma imagem produzida, né, com uma equipe, atores, mas essa produção gira em torno de mostrar pouquíssimo de quem é essa mulher, coloca essa mulher à disposição de um homem, e dentro de uma dinâmica agressiva, o ato central desse jogo ali imagético é o gozo masculino, sendo que muitos desses filmes apresentam de fato o gozo masculino como a cena final. Em 79, e a gente vai ter uma obra bastante famosa da Gayle Rubin, Pensando o Sexo, já na década de 80, que também vai discutir essa teoria da objetificação das mulheres no gênero pornográfico. Na época não se falava de mainstream, porque sequer não existia variações, né? Hoje a gente está falando do mainstream. Beleza. A segunda tendência, digamos, correta. Alô? Estamos juntos ou está travado? E aí, galera, voltamos? Voltou, não voltou? Voltou, não voltou? Eu coloquei a 4G aqui. Poxa, que pena, hein? Travou. Beleza, ó, eu desativei os comentários porque eu recebi aqui a dica que favoreceria a apresentação, né, na rede. Eu tô aprendendo a fazer esse negócio de live, né, gente? Sala de aula é muito mais dinâmico e mesmo esses aplicativos, tipo Zoom, Google Meet, eles favorecem eu pelo menos ver quem está presente, né? Então eu tô aqui me esforçando. Eu falei de uma vertente da teoria feminista da década de 70 que vai afirmar sobre a objetificação dos corpos femininos. E de fato, se a gente observa na pornografia mainstream os padrões de busca, né, de homens adultos, no Brasil, por exemplo, a principal palavra é novinha.
o que indica não só uma infantilização do sexo, uma subjugação a corpos femininos mais jovens, que já tem toda uma implicação de dominação, mas uma verdadeira estímulo à pedofilização do sexo, tá? De fato, quando você vai olhar as performances em jogo na pornografia mainstream, a grande maioria dos vídeos apresentam duas formas. Por um lado, o sexo no ménage à trois, ou um sexo coletivo, em que um homem ele é servido, e aí eu falei do léxico da palavra comer ou ser comido. Ela é uma palavra usada para expressar uma ação do homem para com as mulheres nesse gênero, né, da pornografia mainstream. E aí a gente vai ter um segundo tipo de vídeo, que é o vídeo que se relaciona a um sexo violento, agressivo, em que o homem não só é o centro da relação, mas ele submete, né, essa mulher a uma série de ações, atos repetidos que tem como ápice o gozo masculino, tá? Essa tese, então, é muito importante para a gente entender alguns mecanismos de subjetivação, ou seja, o modo como as pessoas incorporam e dão sentido à sua experiência sexual a partir do consumo da pornografia. E eu estou falando principalmente aqui de um aspecto dessa subjetivação que é relacionado à objetificação dos corpos femininos. No entanto, na história, né, das disputas e teorias feministas, a gente vai ter uma outra vertente, né, uma vertente que vai trazer para a gente um debate sobre as sexualidades heterodoxas, com uma tendência a valorizar o sexo lésbico, né, o desejo lésbico entre duas mulheres, uma nova tendência de afirmar que, no fundo, o sexo ele é uma expressão da autonomia das pessoas, né? Principalmente no caso das mulheres que vinham sendo subjugadas por essa estrutura do machismo que atravessa as várias correntes e padrões da nossa cultura. Essa segunda linha, né, que vai abordar então uma possibilidade de o desejo feminino ser mais valorizado e a gente poder então em alguma medida expressar, né, o desejo de uma maneira mais ativa, ela vai tentar se posicionar politicamente diante das produções pornográficas. Uma primeira produção vai ser colocar em xeque as relações heterossexuais consideradas hegemônicas. Vai então começar a ter uma série de produções artísticas pornográficas que vão valorizar os fetiches sexuais, as sexualidades heterodoxas, as relações entre homens gays, mulheres lésbicas, principalmente mulheres lésbicas, tá? E vai começar a se questionar o mercado convencional, questionando inclusive a relação entre produtor e receptor. É dentro desses debates que a gente vai ter hoje o surgimento de gêneros pornográficos que são chamados de soft porn ou alt porn, né? Uma produção pornográfica individualizada, feita por pessoas que eventualmente fogem dos padrões estéticos estandardizados e que relacionam-se, né, a pessoa que produz um vídeo pode se relacionar com o consumidor ou a consumidora, buscando também trazer novas formas de desejo, buscando trazer novos enlaces eróticos. No entanto, a gente sempre vai ter críticas a esse tipo de prática pornográfica, principalmente das teóricas feministas que colocavam o debate da objetificação dos corpos femininos. Então, olha que interessante. A pornografia, ela nasce muito vinculada ao mercado e à ilegalidade. Ela se estrutura no seu modo mainstream a partir de uma produção bastante que dialoga com a cultura hegemônica, ou seja, bastante machista, racista, heteronormativa. No entanto, os debates feministas surgem também de tendências, de buscas coletivas de produzir pornografias que rompam com os padrões hegemônicos.
Então a gente vai ter duas vertentes que ainda permanecem em debate. Eu aqui estou apresentando para vocês algumas leituras, né, gente? Leituras que tentam, digamos, organizar o nosso olhar para o fenômeno. E aí, quando a gente fala das pornografias alternativas, é importante a gente entender que dentro dessas pornografias alternativas há um debate, né, de novos posicionamentos sobre a sexualidade, principalmente a sexualidade feminina. Então, existem alguns projetos, perfis na internet, que você vai procurar e vai perceber que o modo como as pessoas se posicionam em relação às pornografias é muito variável, é muito conflitante. Algumas vão se posicionar no sentido de valorizar essa pornografia como um modo de liberação dos tabus sexuais, de construção de novas dinâmicas, né? Uma valorização do fetiche, uma valorização até do sadomasoquismo, né? Do BDSM, a possibilidade de corpos, né? De pessoas, enfim, interagirem com seus corpos de outras maneiras, com outras estéticas que não as estéticas hegemônicas. Mas o debate sobre a objetificação continua forte, criticando essa segunda vertente, tá? Bem, o que eu queria trazer mais? Eu fiquei um pouco desorganizado aqui com esse nosso corte, né? Mas eu quero trazer uma outra dinâmica aqui de relação, né? Eu estou procurando aqui a minha anotação. Tem um texto, né, muito interessante do Osmunho Pinho, que está disponível na plataforma Cielo, chama Race Fucker, né, Representações Raciais na Pornografia Gay. E é bem interessante como o Osmunho ele traz algumas reflexões interessantes no que tange às masculinidades, e é onde eu quero trazer para vocês aqui uma reflexão. O que são masculinidades? Né? São produções discursivas que organizam os modos de ser homem numa sociedade em um determinado tempo. E alguns autores vão dizer que essas produções têm modelos hegemônicos e padrões subalternos. Ou seja, em um determinado momento histórico, alguns tipos de performance masculina são sobrevalorizados do que outros. E a gente sabe que um tipo de performance masculina valorizada desde o passado até o tempo presente é a performance masculina de um homem viril, dominador, forte, bravo, né, centrado. Isso vai variando de tempo para tempo. Mas quais são as performances masculinas no mundo pornográfico? Seja mainstream, seja alternativo. E aí o Osmunho chega numa questão. É uma performance masculina branca, de corpos masculinos brancos. E a grande maioria dos corpos masculinos negros que são representados nos gêneros de pornografia gay, na wild porn, no soft porn, e mesmo na pornografia mainstream, são corpos masculinos hipersexualizados. A expectativa é que sejam fortes e que representem um homem extremamente superdotado, basicamente associado a um pensamento e a uma expressão selvagem. Esse desejo por esse homem vai construir todo um gênero de pornografia voltado ao mundo feminino, né? Principalmente a mulheres brancas e loiras. E segundo o Osmunho, muito da pornografia gay masculina tende a tentar reproduzir algumas dinâmicas de relação de dominação que está presente na pornografia mainstream entre homens e mulheres. Né? Uma pornografia que tende a reproduzir a ideia da virilidade, da dominação, da violência. Raramente se relaciona o prazer a uma expressão, digamos, genuína, né? De uma ars erótica, né? de um erotismo saudável.
Muitas vezes é uma articulação entre o prazer e o poder. A relação de dominação, ela fica evidente nesse jogo. E aí é bem importante, né, a gente perceber que eu estou falando aqui desse padrão discursivo masculino, principalmente em relação a corpos brancos, né, que tem uma certa dominância em relação a corpos negros, mas eu estou falando também assim de um padrão de dominação masculina a corpos que se apresentam ativos em relação a corpos passivos. Esse texto do Osmo e o Pinho é muito interessante para perceber essa relação entre poder e submissão. E aí, por fim, né, eu estou aqui procurando aqui o texto que eu queria trazer para vocês, mas eu me desorganizei aqui por causa do nosso corte. Só um minutinho, acho que perdi mesmo as anotações. Por fim, eu queria trazer para vocês, gente, primeiro já me desculpando aí pelos erros técnicos, né? Mas eu quero trazer para vocês uma reflexão importante diante desse debate que a gente está fazendo, né? A pornografia em si, ela é alvo de muitas disputas discursivas, o fenômeno pornografia. E aí a gente pode se posicionar aqui no sentido de perceber que o efeito subjetivador dessa grande ferramenta midiática que é tão buscada, tão pesquisada, ele é muito forte sobre o modo como a gente enxerga o nosso corpo, como a gente expressa a nossa sexualidade, né? O Bauman, ele vai falar que a gente vive uma espécie de ciências sexuais, assim, né? Uma hipervalorização da racionalidade sexual contemporânea. Um efeito subjetivador da pornografia, quando ela é assistida em excesso, por toda e qualquer pessoa, além de todos os fatores de dominação, de uma certa subjetivação predatória masculina que eu falei, de uma certa sobrevalorização de corpos femininos submissos, de um embranquecimento, né, das valorações do prazer, o Bauman vai dizer pra gente que ela vai construir uma espécie de imaginário fantasioso que vai, em alguma medida, distanciando a ars erótica, o prazer, num sentido de descoberta, de uma troca mais orgânica entre os corpos, gerando assim digamos, uma verdadeira busca por imagens, né? Segundo o site Pornhub, jovens a partir de 11 anos, a média do uso da pornografia começa entre jovens a partir dos seus 11 anos. Esse é um dado variável, aí, questionável, mas imagina, se desde 11 anos você tem acesso a um vídeo 1 a 2 vezes por semana, no caso de alguns jovens meninos, muitas vezes, né, por um único dia, é óbvio que você está em alguma medida incorporando um padrão de como se dão as relações e está indicando para o seu corpo, né, construindo o seu corpo a partir disso, o seu olhar, né, para o seu prazer, para o seu órgão sexual, para a sua pele, né, para a sua estética. Tudo isso está sendo subjetivado, né? É claro que dentro de uma dinâmica complexa, que dialoga com a experiência coletiva, cultura, mas também com a sua própria idiosincrasia, com a sua personalidade e com as relações que você vai ter. É muito importante a gente perceber, então, que esse mecanismo subjetivador de racionalizar o sexo e de hipervalorizar as imagens tem gerado uma cultura da performance, né? Uma busca muito grande por performar o sexo, por mais do que sentir um prazer, por se conectar com o seu corpo, por construir uma relação sexual performativa. E aonde nessa relação sexual performativa busca-se
né? Muitas vezes muito mais uma expressão numérica ou uma expressão de conquista, né? E muito mais então, com quem eu transei, não como foi a minha transa. E isso acaba reproduzindo no modo como as pessoas se relacionam na sua vida sexual. É fato também que a pornografia ela tem se tornado um mecanismo, uma vazão muito grande para lidar com os desconfortos da vida contemporânea, principalmente no universo masculino. Né? Então, principalmente nesse momento agora que a gente está vivendo de pandemia, política de isolamento social, muitas pessoas têm vivido uma espécie de consumo, né, de busca de lidar com as suas dificuldades a partir dessa vazão pelo meio do uso da pornografia. Né? Alguns sites vão mostrar que há um aumento muito grande desse uso nesse momento histórico que a gente está vivendo. E aí a gente está construindo cada vez mais então esses padrões de performance, alta exigência, né? No caso masculino, uma hipervalorização do pênis como o centro do prazer, né? Como o gozo masculino como o fim da atividade sexual. E a gente vai construindo então uma espécie de sexualidade monotemática, que nos tira muito a possibilidade criativa, né? A possibilidade de construção de novos espaços no campo do prazer. E aí, e a pornografia, né, alternativa, o alt porn ou soft porn? Como enxergar esse fenômeno? Né? Eu tenho feito alguns diálogos nesses últimos dias com algumas pessoas e uma estudante que faz parte do canal Suicide Girls, que é uma espécie de coletivo que surge em 2001 para que mulheres que fogem dos padrões estéticos, né? Muitas vezes mulheres tatuadas, com diferentes cores no cabelo, não necessariamente vivendo corpos lipofóbicos, né? Extremamente magros. Essas mulheres utilizam desse espaço para expor um nu que tem muito a ver com o erotismo, mas que toca no fenômeno do soft porn, né? Que eventualmente dialoga com esse desejo, né, essa expressão do sexo para além das convenções morais. E aí essa minha estudante, né, que eu jamais vou falar aqui o nome dela, ela fala dentro desse relato que ela me fez que ela acha muito saudável o uso desse espaço para uma construção da autoestima. Eu uso desse espaço também para uma exploração do prazer, uma exploração do prazer de uma maneira mais ativa, e que nem sempre nesses espaços alternativos há relação entre o produtor e o consumidor. Então a própria pessoa se torna uma produtora do conteúdo e ao produzir o conteúdo ela em alguma medida recebe, né, alguma troca a partir do público que consome esse produto, e isso vai gerando uma possibilidade alternativa, né, de ganhos, de trânsito. Essa é uma questão para ser estudada e refletida. Né? Eu tinha trazido, né, e eu vou trazer para vocês, digamos assim, numa próxima live, que não tenha problemas técnicos, eu vou trazer para vocês algumas reflexões de uma etnografia recente sobre o alt porn, essa sim realizada na cidade de São Paulo, em que uma antropóloga dialoga com muitas dessas mulheres participantes desse site Suicide Girls, e também ela transita por alguns sex shops e dialoga com alguns participantes de filmes pornográficos, explorando essas dimensões alternativas, né, de como é possível explorar o prazer, representar outros corpos, subverter a relação entre o produtor e o consumidor.
é um debate a ser feito, né? Um debate a ser feito, entender os mecanismos subjetivadores que são potencialmente ou não subversivos dentro dessa produção alternativa. Há, hoje em dia, um gênero de pornografia também chamado pornografia feminista, que, em tese, dialoga, né, com uma ideia de valorização da estética e das relações sexuais femininas de uma maneira mais ativa. No entanto, eu enxergo também na literatura muitas críticas a essa pornografia. Fui atrás, né, de uma produtora muito famosa, a Erika Lust, e ao ver alguns vídeos a gente percebe que sim, há uma mudança dos corpos em termos de não são corpos hegemônicos, né, não são aqueles corpos fortes. Há uma variação entre a sexualidade, né, entre as pessoas, então homens que transam com homens, mulheres com mulheres, não são padrões heteronormativos, e há uma possibilidade de expressão de novos prazeres, que não só aquele prazer agressivo ou aquele prazer que está a serviço do homem, né, com o gozo final masculino, inclusive valorizando muito o gozo feminino. No entanto, são produções que também dialogam com todo um comércio, né, uma indústria que tem gerado bilhões, né, e que é caro, é um consumo caro. Para assistir um filme da Erika Lust, dificilmente você encontra ele disponível na internet aberta, né. Eu estou ainda pesquisando esse assunto, né, quero trazer para vocês muito mais reflexões. Estou me acostumando ainda aqui a esse espaço, né, das lives, que não é um espaço tão digamos, costumeiro, né, para mim. E hoje, então, eu trouxe essas reflexões, né? Quero trazer novas. Deixa eu até ver se eu consigo ativar os comentários. Ótimo. Eu ativei os comentários para saber se vocês têm alguma dúvida, alguma questão, alguma reflexão a partir do que eu trouxe. E aí hoje eu vou encerrar tentando responder, dialogar com alguns comentários. E na próxima semana eu trago uma nova fala sobre a pornografia e subjetivação, dando continuidade, porque eu trouxe muitas questões aqui, né? Inclusive eu estou aqui percebendo que para falar aqui na live, é melhor eu não trazer tantas anotações aqui do meu lado, né, Thaísa? E aí, Thaísa? Fala, Matheus. Acho que sim, acho que eu vou deixar disponível no meu IGVT, tá bom? Vai ficar salvo aqui. Beleza, o Vitor trouxe, né, uma ideia das questões. Beleza, Andressa, eu vou deixar salvo. Vitor, quero te sugerir então pelo menos 2 leituras que eu trouxe aqui hoje que vale a pena buscar, tá? Eu vou deixar escrito nos comentários da live, lá na descrição da live. Mas uma é um texto do Osmunho Pinho, chamado Race Fucker, né, Representações Raciais na Pornografia Gay. E um outro que eu trouxe hoje para vocês é da Maria Filomena Gregory, Prazeres Perigosos, Erotismo, Gênero e Limites da Sexualidade. Tá? É um livro que é fruto de uma tese de doutorado. Ótimo, a Alice falou que quer que eu aprofunde na questão da infantilização no mercado pornográfico. A Julinha, né, falar sobre as buscas nos sites, que no Brasil, além da ideia de novinha, as maiores buscas também são relacionadas a pessoas transgênero, né, transexuais, travestis. E, de fato, no Brasil é o país que mais se mata pessoas trans também do mundo. Eu vou falar sobre esses temas na próxima live, tá, gente? Então, assim, igual eu disse para vocês no início, a intenção desse espaço aqui é, de fato, publicizar um pouco do que é o meu trabalho, né, já que estamos no momento de deslocamento das identidades do educador,
né? A gente costuma brincar que a gente virou Classroom Tuber, né? Existe o YouTuber e a gente está no Classroom o tempo todo agora, né? Provavelmente eu que estou dando aula numa universidade privada que tem essa oportunidade, né? Tem professores que sequer estão tendo essa oportunidade. E a minha intenção, então, é criar um espaço produtivo de diálogos com um público maior, que não necessariamente está inscrito numa universidade nesse momento, ou que não necessariamente faz psicologia, ou conhece antropologia, mas que pode ter acesso a esse debate de uma maneira mais simples. Então tem o debate que eu quero trazer para vocês sobre, né, raça, gênero e sexualidade dentro dos estudos de masculinidade. E como eu disse lá no início da live, a intenção final desse grande projeto que eu estou criando é produzir mesmo uma campanha educativa, tem um livro, tem pesquisas, e as lives vão ser uma opção, além de eu quero construir depois, daqui a uns dias, um ciclo de debates, que aí sim vai ser pelo Zoom, onde eu vou poder ver quem está, né, interagindo, vai ser um pouquinho mais organizado, porque eu vou poder apresentar para vocês os meus materiais, tá? Valeu, Alice. Vamos discutir. Eu anotei aqui o tema da infantilização. Eu vou falar na próxima live sobre ele. Eu anotei aqui também a questão, o Vitor falando da comercialização, do consentimento. Né? De fato, se a gente olha, por exemplo, aquele documentário que está no Netflix, né, Hot Girls Wanted, né, mostra um pouco do mercado por trás de uma pornografia mainstream nos Estados Unidos, que é um mercado do tráfico humano, né, assim, onde uma série de mulheres são realmente submetidas a um processo ali extremamente violento, em nome de uma fama que nunca chega. Gente, obrigado pelo apoio, né? Eu gosto muito de dar aula e estou aprendendo agora a fazer esse uso aqui. Então acompanha aqui esse material que eu estou produzindo, compartilhem com quem vocês quiserem. Vamos fazer mesmo assim esse ciclo de estudos para que em alguma medida a gente possa socializar um conhecimento de qualidade e construir novas alternativas, né? Então eu acho que a educação está precisando ser reinventada, já que a gente está num contexto em que estamos sendo estimulados ao uso do mundo online, né, que a gente faça um bom uso dele, né, que a gente faça um bom uso. Agradeço, então, a participação. Desculpe aí pelos erros técnicos. Eu vou tentar resolver isso aí nas próximas lives. E a gente se encontra em breve, tá bom, gente? Um beijo grande, ótima semana para vocês. Tchau!